Muito bem, estamos de volta aqui então para darmos prosseguimento à nossa aula de teísmo, onde nós estamos falando sobre a doutrina de Deus, né? E agora nós queremos falar sobre a natureza de Deus, gente. O ser, a natureza de Deus. Se eu perguntasse para vocês aqui, o que vocês diriam sobre a natureza de Deus? Antes de olhar no slide. Continue assim? Não continue assim. Não olha lá para cima. Não é? O que é o ser, a natureza de Deus? O que é a natureza de Deus? Natureza. Quando eu falo natureza de Deus, estou falando de quê? Do que Deus é. Ser. Deus é o quê? Vamos falar sobre isso? O ser, a natureza de Deus. Vamos falar de tudo isso. Está na apostila, inclusive. Primeira coisa, quando a gente fala do ser, da natureza de Deus, e detalhe que essas, como dizer assim, não são ainda os atributos, né, que são as qualidades. Estamos falando da essência de Deus. A essência de Deus. É algo que só o nosso Deus tem. Só um Deus que é de fato vivo e verdadeiro poderia ter essa essência, essa natureza, ok? Então a natureza de Deus é a essência de Deus. O que é a essência de Deus? Olha, primeiro, Deus é infinito. As passagens de Êxodo 3, 14 a 15 e o Salmo 90, versículo 2 mostram isso. Ele é um ser absoluto. Um ser absoluto. Não provém, nem é condicionado por coisa alguma. É a causa de tudo. E é livre de qualquer fronteira, de qualquer limitação. Então Deus não tem início de dias e nem fim de dias. Ele é sempre eterno. Não é? Ele existe desde sempre. Ele é o sempre. Ele está sempre aí. Ele é sempre Deus. Não é? Deus é também o quê? Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. O fato de Deus ser Espírito quer dizer também que Ele é o quê? Eterno. Porque o Espírito é indestrutível. Não se destrói um Espírito. Deus é imaterial. Mas o fato de Deus ser Espírito imaterial, nesse sentido, quer dizer que Ele não se manifesta fisicamente? Sim ou não? Deus se manifesta fisicamente? Ele é Espírito. Mas Ele se materializa? Deus é Espírito, gente, mas Ele se materializa fisicamente, de forma que possa ser tocado? E aí? Interessante, né? A palavra fala que já surgiu mais ou menos. Já surgiu mais ou menos. Deus é Espírito, mas o fato dele ser Espírito quer dizer que Ele não pode ser visto, olhado, tocado. Bom, se a gente fizer uma olhada, a gente der uma olhada para a Bíblia, do Antigo Testamento, do cânon do Antigo Testamento, passando para o cânon do Novo Testamento. No cânon do Antigo Testamento, Deus ainda não se manifestava através do Filho. No Novo Testamento, Jesus é o quê? É o verbo que se fez carne, ou seja, o Deus encarnado, certo? Então ele é Deus, mas em carne. Nesse sentido, se ele é Deus encarnado, ele pode ser tocado? Sim. Pode ser visto? Um monte de gente viu Jesus, conviveu com Jesus, que é Deus. Agora, no Antigo Testamento, Deus aparecia quando Abraão estava lá nos carvalhais de Manre, Gênesis 18. Quem que aparece para Abraão? Deus. Em forma de não sei o quê, mas era Deus. Deus estava ali. Deus não falava com as pessoas? Deus, quer dizer, então, não é porque Deus é Espírito que Ele não se materializa. Como é que Deus visitava Adão na viração do dia? Como é que Adão via Deus? Se Ele é Espírito, Ele não tem como ser visto. Mas se Deus visitava Adão na viração do dia e conversava com Adão no jardim do Éden, ora, então Ele se materializava, Ele assumia forma física. Então a gente tem que ter esse entendimento.
Na verdade, gente, é uma pergunta boba que eu estou fazendo aqui. Porque é claro que Deus se materializa. Satanás, os demônios, se materializam. Os anjos são espíritos, ministradores, que servem a favor daqueles que hão de dar a salvação. Eles não se materializam? Sim, por que Deus não? Entendeu? Então, nesse sentido, Deus é espírito, mas ele pode se manifestar, né? Ó, por ser um espírito, agora, quando falo da essência de Deus, Deus é o quê? Ele não é um ser corpóreo, pois não? Aí eis a questão. É interessante a sua pergunta. E ela tem uma razão de ser. Como é que a gente vai saber que é Deus? É igual quando alguém tem um sonho. Como é que eu vou saber que o sonho é de Deus? O sonho te deixou oprimido? O sonho te deixou perturbado? Te fez acordar de madrugada? Aí você pergunta, é de Deus? Acreditamos que o que é de Deus dá paz. Acreditamos que o que é de Deus toca no teu coração e confirma. Gente, na verdade é fácil ter esse discernimento. Existe um dom para isso, discernimento de espíritos. Mas mesmo que a pessoa não tenha esse discernimento de espírito, nesse sentido do dom, a gente, na verdade, faz essa pergunta, mas ela tem uma razão de ser? Tem. Mas, na verdade, quando é Deus, você sabe que é Deus. Você sente que é Deus. Você percebe que é Deus. Você entende? A gente tem uma sensibilidade. Deus não deixa a gente enganado. Não dá, ele não vai deixar. Então, não tem como ter engano nessa parte. Né? Aí já entra uma outra situação. Existe uma questão de quando a gente fala assim, Deus manifestar, Deus assumindo forma corpórea. Deus, de fato, não precisa fazer isso. Porque ele é Deus e tem anjos para fazer isso. Então Deus não vai. Gente, vocês são uns incompetentes, seus anjos, seus arcanos, vocês não fazem nada que eu mando. Isso não acontece. Deus, ele não vai precisar fazer isso. Mas pode haver um caso específico. Eu acredito que na Bíblia, no caso de Abraão, teve casos que isso aconteceu. Agora, nesse sentido de Deus falar com a gente através de alguém, é uma pessoa que é dotada de um dom de revelação, que recebe de Deus uma inspiração para nos dar uma mensagem de quem? De Deus. Não que seja Deus assumindo forma corpórea para falar com a gente, porque no caso esse é o papel do profeta. O que o profeta fazia? Ele comunicava uma mensagem de quem? De Deus ao ser humano. Então então não precisa de Deus para fazer isso, uma vez que tem os próprios profetas que o fazem. Entendeu? Respondi? Respondi mesmo? Respondeu? É uma pergunta interessante. Deus precisa se materializar nessa geração de hoje? Se tem anjo, se veio Jesus, Deus mesmo, o Pai, ele precisaria fazer isso? É uma questão, não tem necessidade. Porque tem profetas, tem anjos que dão conta do recado. Agora, poderia acontecer essa necessidade do próprio Deus? É o que a gente tem que pensar. Eu acredito que, pela lógica bíblica, nesse sentido, não tem necessidade. Agora, o que a gente tem que pensar é, a palavra fala, né, que Paulo fala isso, que o próprio Satanás faz dos seus ministros anjos de luz. Então há essa possibilidade de haver uma possibilidade de tentar enganar. Mas esse engano não é para quem está na presença de quem? De Deus. É para quem não está. Porque Deus não deixa os seus serem confundidos. Tem várias questões. Quem confia no Senhor não ficará confundido. Por exemplo, a gente pega Saul. Saul ele foi consultar a pitonisa de Endor. E ele viu alguém subindo da terra. Ele entendeu, e aquela mulher também entendeu, serem quem? Entendendo Saul que era quem? Que era o juiz que morreu, Samuel, o profeta, o homem de Deus, Samuel. Ele entendeu que era assim, mas era. Aí entra grandes questões. Tem pastores, estudiosos que dizem que era Samuel mesmo. Já tem outros que dizem que não era. Mas eu, na minha opinião, não era Samuel. Ele foi consultar uma pitonisa, uma mulher que era necromante, que consultava espíritos. Como é que o próprio Deus vai usar uma... Eu não consigo conceber isso. Isso é minha opinião. Então, dentro desse contexto, não precisa Deus fazer essa questão. Deus vai usar um profeta, Deus vai usar um anjo, e também depende da necessidade.
necessidade que Deus teria para fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Bom, eu não vou perguntar se eu respondi, porque vai que você pergunta de novo. Vamos lá. Né? Ó, por ser um espírito, olha aqui a resposta. Deus é espírito? Na verdade, eu que causei essa questão aqui, né? Buguei a mente de vocês aqui, né? Mas vamos lá. Por ser um espírito, porque Deus é espírito, ele não é um ser corpóreo, material. Deus não possui as propriedades da matéria, porque um espírito não tem essas propriedades. Mas eu digo, sendo ele Deus, se ele quiser, ele vai assumir as propriedades da matéria, se houver um propósito definido para isso. E, portanto, jamais pode ser discernido pelos sentidos físicos. Então, não podemos ficar na dependência de uma manifestação corpórea de Deus para que nós creiamos em Deus, como alguns loucos dizem. Se Deus vier aqui falar comigo, eu vou acreditar que Ele existe. Deus não precisa fazer isso. Lembra aquela passagem da parábola a parábola do rapaz que morre lá? Oh, meu Deus, o mendigo e o Lázaro, o rico e o Lázaro, né? Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para o inferno. Lá no inferno, o que ele fala? Envia alguém, vai lá, você fala com ele. Não, se ele não crê nos profetas que foram enviados, e não vão crer também, nem se o próprio Deus for lá falar. Então, existem pessoas que falam para que a pessoa crê. Não há necessidade do próprio Deus ter que vir fazer isso, entende? Então, vamos lá. E, portanto, jamais pode ser discernido pelos sentidos físicos. Por esta causa, é expressamente proibido na Bíblia fazer imagens e representações de quem? De Deus. Até porque, como é que nós vamos representar Deus? Tem como? As pessoas tentam representar, por exemplo, o Santo Sudário. Agora ouviu-se falar que a inteligência artificial conseguiu reproduzir o rosto de Jesus a partir do Santo Sudário, daquele tecido, onde supostamente está o rosto de quem? De Jesus. E a partir dali fizeram o quê? O rosto de Jesus. Mas veja, gente, não tem como a gente criar essa base, esse fundamento. Por isso há essa proibição, ok? Deus é Espírito, Deus é infinito, essência de Deus. Isso aqui é essência. Outra coisa, Deus é pessoal. A gente também poderia dizer que Deus é pessoa. Diga comigo, Deus é pessoa. Deus é pessoa. Deus, irmão, Deus é pessoa. O que é pessoa? É alguém que fala, que ouve, que sente, não é? Ó, isto significa que Deus tem mente, vontade, é inteligente, possui razão, autoconsciência, individualidade, autodeterminação. Por isso, erra todo movimento que confunde Deus como uma força, uma energia, um poder ou coisas semelhantes. Por quê? Porque Deus é pessoa. Gente, Deus é pessoa. A essência de Deus é pessoal. Deus não é, sei lá, tem gente que cria um Deus na mente, né, que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não está morto. Deus não está morto, como diz o filme. Porque Ele fala, Ele ouve, Ele sente, Ele tem mente, vontade, plano. O plano da salvação da humanidade foi elaborado pela mente de quem? De Deus. Tudo que nós temos aí criado é obra da mente de quem? De Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento. Deus é pessoa. Deus é pessoa, ok? Deus é força, Deus é uma energia, o cara lá de cima. Até que o cara lá de cima, né, tá falando de um cara, mas é o cara lá de cima. Acho que até a pessoa que fala que Deus é o cara lá de cima está entendendo que Deus é uma pessoa. A gente não pode enxergar Deus sem ser dessa forma. Ou seja, Deus não é apenas um poder, Deus não é apenas uma energia, Deus não é apenas uma força. Deus é pessoa, ok? Deus é pessoa. Outra coisa, Deus é puro. Estamos falando da essência, tá, gente? Não estamos falando dos atributos, estamos falando de essência, do ser de Deus, da natureza de Deus. Deus é puro, Deus é santo. Isso significa que Ele é essencialmente, na sua natureza, na sua essência, puro. Não existe mal em seu ser. Ele é completamente santo. Mas existe uma questão. Quando a gente fala que não existe mal no ser de Deus. Da onde vem o mal? Uma questão teológica. Da onde vem o mal? O mal existe? O mal existe. Quem criou o mal? Perguntas assim surgem.
Quem criou o mal? Deus criou o mal? Se nele não há mal? Se ele é santo? Se ele é puro? Se ele é bom em essência? Se Deus é amor, ele criou o mal? Deus é amor, a essência de Deus. É atributo de Deus. Vamos falar já sobre isso. Então, vamos lá. Deus criou o mal? O mal não foi criado por Deus. Ah, mas Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fora dele. Não dentro dele. A concepção de mal é o quê? É o que é contrário a quem? A Deus. O que é contrário a Deus é o quê? É mal. Deus é mal? Não. Ele criou o mal? Não. Deus criou Satanás? Deus criou Satanás? Só o Luan que vai dizer não? Deus criou Satanás, minha irmã? Deus criou Satanás? Deus criou Satanás? Deus criou Satanás? Não. Deus criou Lúcifer, anjo de luz. Satanás é uma deturpação proveniente do caminho que Lúcifer escolheu. A mesma coisa é o mal. Deus não criou o mal. Mas a desobediência do ser humano, que tem livre-arbítrio, deu abertura para quê? Para o mal. Só que tem gente que faz uma panaceia para entender esse negócio e causa uma discussão. Não, porque o mal vem de Deus. Não, gente. É difícil de entender. O mal não está em Deus. Mas a opção do mal existe. Mas não está em Deus, porque Deus é puro, Deus é santo, não existe mal em seu ser. Eu concordo com suas palavras. Ele é completamente santo. O mal em Deus faria o quê? De certa forma, embotaria essa imagem de bondade que ele tem, de luz, de santidade, de pureza que Deus tem. Então, o mal não existe em Deus. Jesus foi mal em algum momento? Não, Jesus nunca foi mal. Alguém, mas Jesus chutou o pau da barraca. Eis a grande questão, nós vamos falar sobre isso, está aqui. Vamos falar dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis. Então a gente falou agora da essência, já te respondo isso. A gente falou da essência. Agora nós vamos falar aqui, nesse tempo que nos resta, dos atributos. Vamos terminar falando dos atributos divinos, ok? Os incomunicáveis e os comunicáveis. Vamos lá. Qual é a diferença dos atributos comunicáveis para os atributos incomunicáveis? O que são atributos? São qualidades de Deus. Qualidades. O que são atributos incomunicáveis? Já tem gente escrevendo aí e não responde. Mas vai escrever, não sei o quê. Qual é a resposta? Atributos incomunicáveis são aquelas qualidades que só Deus tem. Vamos mostrar quais são elas. E tem os atributos comunicáveis, que são as qualidades, essas são as qualidades que... Opa, calma aí, gente, eu errei aqui, tá? Eu errei aqui, coloquei errado aqui, copiei. Na hora de fazer o slide eu botei errado aqui, ó. Ou seja, atributos incomunicáveis são aquelas que só Deus tem. Atributos comunicáveis são as qualidades compartilhadas. Qualidades compartilhadas, que não é só Deus que tem. Nós também temos, ou podemos ter. Ok? Então a diferença, atributos incomunicáveis, só Deus tem. Atributos comunicáveis, atributos de Deus que são compartilhados com quem? Com o ser humano, que são compartilhados comigo, com você. Vamos falar então um pouquinho aqui dos atributos incomunicáveis, vamos conhecer eles aqui. Vamos lá. A gente já citou algumas coisas, né? Os atributos incomunicáveis, gente. Deus é eterno, a eternidade. O que é isso? Ele é sem começo nem fim, é autônomo, independente e não precisa de nada para existir e se satisfazer. Ele é Deus e será sempre Deus. Mesmo assim, ele se alegra com o bom serviço de suas criaturas, que somos nós. Sendo eterno, Deus percebe o tempo com igual realismo, para ele sempre é presente, não tem passado e nem futuro. Deus é hoje, amanhã, não. Deus é ontem, hoje, amanhã e sempre. Deus é sempre. O princípio
e o fim. O alfa e o ômega. Deus, eterno. Ok? Eu preciso fazer o seguinte, irmãos. Até para soar aqui legal na nossa aula, né? A gente precisa citar alguns versículos. Eu preciso citar pelo menos um. Então escolhe um aí. Está na hora de começar a usar a Bíblia. Ok? Vamos lá. Salmo 90, qualquer um aí. Escolhe um aí. Deus é eterno. Vamos ler só esses versículos do atributo, tá? Ou 92, ou 1 Timóteo 6,16. Um ou outro. O primeiro que achar. Vamos lá, gente. Acelera aí. Para a gente poder terminar essa parte hoje. Deus é eterno. Os bons de Bíblia. Aí que entra a cilada agora. Aula de teologia tem que ter Bíblia, gente. Aula de teologia tem que ter Bíblia, viu? Aqui, ó. Deus é eterno. Qual o versículo? Um dos dois, pode ler. Pode ler? Amém. Aí tem um atributo de quem? De Deus. Qual é o atributo aí? Eternidade. Dentre outros, né? Porque não está falando só da eternidade, está falando de outros atributos aí também. Ok? Vamos lá. Deus é imutável. A gente leu aqui 1 Timóteo 6,16. Lê você aí também. Deus é imutável. Vamos lá. Um desses três aí, ó. Ou Salmo 102, 25, 27, ou Isaías 46, 9 a 11, ou Tiago 1, 17. Agora eu peço que vocês leiam em alta voz. Qual que você está lendo? Tá, 25, 27. Vamos lá. Os teus dias nunca terão fim? Exatamente. Está falando de quê? Da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ó, ele é invariável, não pode ser diferente na sua essência. Eu sou o que sou, conforme diz lá em Êxodo 3,14. O seu caráter não muda, agora o seu procedimento com as pessoas pode mudar. Mas tudo isso que para nós parece mudança, já está previsto no seu eterno conselho, na sua vontade. Por exemplo, Deus não se arrepende. A imutabilidade de Deus diz que ele não muda. Mas às vezes tem passagem na Bíblia que mostra que Deus mudou de opinião. Deus disse que ia destruir, mas Deus não destrói. Deus não destruiu. Isso fere a imutabilidade de Deus? Não. Porque ao mesmo tempo que Deus é imutável, ele é o quê? Misericordioso. É isso que as pessoas não entendem. Deus é imutável. Ele permanece sendo Deus. Só que, dependendo da circunstância, não é que ele muda, mas assume-se, pode entrar em jogo uma outra característica, uma outra qualidade, um outro atributo. No caso aí, a misericórdia, a bondade, o amor. Está nele. Então Deus não discorda dele. Ele é imutável, ele não muda. Mas nós que o buscamos, as nossas atitudes, não é? E detalhe, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Ele não vai mudar mais as nossas atitudes. Por exemplo, Deus usou Jonas para dizer que Nínive seria destruída. Mas o povo se arrependeu. E o que Deus é? Compassivo, tardio em irar-se, misericordioso. Deus diz que vai matar, mas se a pessoa se arrepende e muda, aciona outra virtude. Então ele não mudou, ele permanece o mesmo, só que acionou outra virtude, que é o quê? O amor, a misericórdia. E nós contamos com isso. Seria mutabilidade, ou seja, mudança, Deus não agir dessa forma. Quando Deus fala, vou matar, e aí a gente se arrepende, a gente busca, a gente clama, e Deus mata a si mesmo? Ou seja, houve misericórdia, mas Deus mudou? E aí entra outra questão, que buga a mente também. Poxa, Deus falou que ia matar e matou mesmo. Mas a pessoa se arrependeu mesmo?
A pessoa mudou mesmo o caminho. E detalhe, o plano de Deus, o propósito, incluía, de fato, essa mudança de plano e não permitia a morte. A gente vê muita gente que, por exemplo, fala assim para Deus: ah, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou te servir. Teve um caso desse que eu conheci. Uma senhora que a filha dela estava muito enferma e ela falou para Deus: Deus, se o Senhor não matar minha filha, eu vou te servir. A filha dela morreu. Deus continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele não muda. Os atributos dele estão em ação. Só que às vezes as pessoas entram nessas questões. Deus mudou. Deus não mudou. Quem muda somos nós. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Quem muda somos nós. Então veja, tudo que é aquilo que para nós parece o quê? Mudança. É para nós que parece mudança. Já está previsto no seu eterno conselho, na sua eterna vontade. Entende isso? Continuando. Outro atributo incomunicável, gente. Vamos lá para a gente finalizar essa parte hoje. Deus é onisciente. Deus é onisciente. O que é isso? Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Hold explica como isso se dá. Olha só. Conhecemos as coisas sucessivamente, como elas se nos apresentam, e quando passamos inferencialmente do conhecido para o antes desconhecido. Deus conhece todas as coisas eternamente, por uma intuição direta e toda compreensiva. Nosso conhecimento é dependente, o de Deus é independente. O nosso é fragmentário, o de Deus é total e completo. Por isso que Deus é onisciente. Ele não conhece a partir do que nós fazemos agora. Ele conhece antes da gente nascer. Todos os nossos dias já estavam contados e programados aos olhos de quem? De Deus. A gente toma as atitudes, a gente age, a gente vai pelos caminhos, mas querendo ou não, Deus não pode ser surpreendido, porque Ele é onisciente. Deus também é o quê? Onipotente. Ele faz acontecer tudo o que quiser, sempre, a hora que Ele quiser. Deus não depende de eu dar uma forcinha para Ele, Deus não depende de você dar uma forcinha para Ele. Deus é onipotente, onipotente, sempre potente, sempre poderoso, sempre. Deus é também o que, gente? Onipresente. Essas três virtudes a gente fala muito, né? A onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Elas caminham juntas, essas virtudes, não é? Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em toda parte. O ser humano não pode esconder-se dele, pois já vimos que Ele é onisciente, sabe tudo, e vemos que Ele é onipresente. Sua presença enche todos os lugares. Para Deus não existem dimensões espaciais, ou seja, se Deus está aqui, Ele está no Japão. Se Deus está no Japão, Ele está lá no Polo Norte. Se Deus está no Polo Norte, né, Ele está também no Polo Sul. Ou seja, Ele está em todos os lugares. Deus é Deus. Esses são atributos particulares, exclusivos de quem? De Deus. Não são compartilhados a nós. Nós não temos nenhuma dessas qualidades. São incomunicáveis. Não são compartilhados conosco. Nós não podemos ter acesso a essas qualidades, ok? Não são para nós, não são para nós. Eu vi um filme, eu não sei se você já viu, um filme muito interessante, eu esqueci o nome agora, mas é um filme que mostra, cria uma história em cima da possibilidade de nós usarmos 100% do nosso cérebro. Nós usamos uma pequena parte, né? Não me lembro agora se é 10%, 15% que a gente utiliza. Mas, se nós usássemos 100% da nossa capacidade cerebral, alguns dizem que o resultado disso seria sermos como quem? Como Deus. O filme mostra isso. É bacana o filme, eu acho bem. É com aquela atriz Charlize Theron. É um filme interessante, eu só esqueci o nome do filme. Mas imagina, se usássemos 100% do cérebro. Tem gente que acredita que isso nos tornaria como Deus, né? E veja que para sermos deuses, entre aspas, não precisamos usar 100% do cérebro. Basta apenas sermos filhos de quem? De Deus através da fé em quem? Em Cristo Jesus. Se somos filhos de Deus, em outras palavras, nós somos deuses. Você é Deus. Um Deus pequenininho,
porque é exatamente Cristo. O que nos faz? O que é cristão? Cristão é pequeno Cristo. Nós não somos o Cristo, mas somos pequenos Cristos espalhados pela terra, né? Agora vamos falar dos atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São os atributos de Deus que são compartilhados com o ser humano, que são compartilhados comigo, com você. E aqui vamos falar agora de quê? Sobre atributos comunicáveis. Vamos falar da santidade. É interessante eu vi alguém dizer assim, a gente tem que saber como ler a Bíblia, né, para a gente não falar besteira. Eu vi 2 palestrantes falando assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. É diferente. Santidade é um estado. Santificação é um processo. As pessoas não podem confundir as coisas. As palavras, elas têm sentidos específicos. Se eu digo que sem santidade ninguém verá a Deus, então nós não veremos a Deus, porque nunca alcançaremos o estado de santidade. Por isso que a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus, porque é um processo de santidade, que nos conduzirá à santidade, ao estado de santidade, ao estado de varão perfeito, que nós aqui na terra talvez nunca vamos alcançar. Isso é para a eternidade. Mas a gente tem que viver no processo. Então, sem santificação, ou seja, sem estarmos no processo de santificação, no processo de separação, nós não veremos a quem? A Deus. Então, aqui fala de santidade, não é? Sua ideia fundamental é de uma posição ou relação existente entre Deus e uma pessoa ou coisa. E esses versículos vão falar sobre isso. Que aquele que é do Senhor se aparte daquilo. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Fala, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. São passagens que tem que falar assim. A Bíblia está constantemente exortando a santidade, mas não como estado, mas sim como um processo. Nós temos que viver em busca de uma santidade futura, e o processo que leva a essa santidade futura é a santificação. Ok? Bom, a pureza de Deus é elevada a grau infinito, mas os seus servos também são chamados a serem santos, todos nós. Todas essas passagens falam sobre isso, sobre esse chamado de Deus à santidade, ok? Somos chamados à santidade. E quando aceitamos o chamado à santidade, nós entramos no processo de santificação. Justiça. Todos os atos de Deus são corretos, mas os seus servos também são exortados a buscarem a justiça. Ou seja, nós somos chamados a ser justos. Somos justos? Não. O pecado torna-nos incapazes de sermos justos. Se não for justo, não vai para o céu. Nunca vamos. Mas existe um processo de justiça que nós devemos praticar na medida do possível. Sejamos justos, sejamos corretos no nosso procedimento. Isso é um atributo comunicável, porque Deus é justiça, Deus é santo, nós podemos ver no processo da santificação. Deus é justo, nós podemos praticar a justiça. Ok? Amor. Deus é amor, 1 João 4,8. Deus é amor. Deus é amor, a mais poderosa das virtudes. Não é? Deus é amor e manifesta isso em sua bondade e misericórdia. Os seus servos também são aconselhados a amar. E inclusive tem exortações, 1 João dá uma aula sobre essa questão do amor. Como é que eu posso dizer que amo a quem? A Deus, se eu não amo meu próximo a quem eu vejo? Como é que eu vou dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo a quem eu vejo? O que é amar? A palavra amor, a palavra amar está deturpada. A gente fala de amor, as pessoas já pensam logo em sexo, já pensam logo em paixão, já pensam logo em traição, em adultério. Se eu disser, mulher, irmã, eu te amo. Ai, o pastor falou que me ama. Não, estou falando que te amo em Cristo. Só que a palavra está deturpada. Se a gente disser que ama alguém, já denota pecado, já denota... Calma aí, gente. Amar é a mais sublime das virtudes. Jesus olhou para o jovem rico e disse o quê? A palavra disse não. Jesus o amou. O que é esse amor, gente? A gente não entende. Existem 3 tipos de amor, né? O amor eros, o amor filéu e o amor ágape, que é a excelência do amor.
Na verdade, o que Deus espera que a gente manifeste é o amor ágape. Um amor filéu também, de irmãos, um amor de comunhão. E no casamento, o amor eros, o amor, né, da realidade conjugal. Isso precisa ser manifestado. Então, o amor em todos os seus aspectos, nós podemos manifestar. É uma coisa que nós temos que decidir praticar. Amor é um atributo comunicável de Deus. Outro atributo, a sabedoria. Deus é perfeito em sabedoria, mas os seus servos podem ter sabedoria também. E a sabedoria vem de quem? De Deus. E peça, o que diz em Tiago 1,5? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele dá. Então a gente vê tanto crente burro, burro nas atitudes, burro nas ações, burro. Irmãos, nós éramos para ser o povo mais sábio da terra, os crentes. Porque a gente ouve a sabedoria de Deus, que é o quê? A Bíblia Sagrada. A gente ouve a sabedoria, só que sabe qual é o problema? A gente ouve as coisas de Deus de forma religiosa. A gente não assume como sabedoria. A gente assume apenas como religiosidade. Aí sai da porta da igreja para fora e esquece tudo que ouviu. Por isso que não tem sabedoria. Você entende? Aí tem conhecimento. A diferença de conhecimento para sabedoria. Conhecimento é a teoria, é adquirir o teórico. É o conhecimento, é o quê? É o saber teórico. Conhecimento. Sabedoria é o saber prático. É o que você pratica. É o saber, o conhecimento posto em prática. Essa que é a grande questão, a grande jogada. Então, Deus é a fonte de toda a sabedoria. E nós estamos em Deus, conhecemos o Deus da sabedoria e que dá sabedoria de graça. Agora, praticar essa sabedoria é o que se espera de quem? De nós. Entende isso? Vamos lá. Continuando nos atributos comunicáveis. Fidelidade. Deus é perfeito em fidelidade, mas os seus servos também podem ser fiéis. Deus é fiel. Quantas vezes a gente fala que Deus é fiel e nós não somos? Não é fiel nos dízimos, nas ofertas, não é fiel no casamento, não é fiel em nada, não é fiel no compromisso, não é fiel. Mas nós podemos ser fiéis? Sim ou não? Sim, porque esses atributos são compartilhados, são comunicáveis. A partir do momento que nós assumimos, eu poderia até dizer que eu estou falando de atributos comunicáveis com a natureza humana, gente. Sendo cristão ou não. Sendo cristão, a gente ganha uma vantagem, porque com a ajuda do Espírito Santo, praticar essas qualidades se torna mais viável. Agora, sem a ajuda do Espírito Santo, nós encontramos pessoas que são fiéis. É um atributo de quem? De Deus, numa pessoa carnal, natural, mas que manifesta a fidelidade, que é um atributo de Deus, compartilhado com o ser humano. Você nunca encontrou gente no mundo que é fiel? Eu já encontrei. Gente fiel, gente que não trai. Gente que você pode contar com ela. Que não te abandona. Que honra princípios, que muitas vezes cristãos, hoje, infelizmente, parece que você consegue encontrar mais pessoas que ímpias para confiar do que gente de dentro da igreja. Vergonhosamente, porque e pode fazer isso. Não faz porque não quer, mas pode ser fiel. Pode agir em fidelidade. Outro, bondade. Inclusive, bondade, gente, é uma das virtudes que compõe o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 20, 19, 20 ali. Gálatas 5. Fala da bondade, não é? Que é o quê? É o ato de ser bom. Deus é bom? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Acho que é a única coisa que eu sei falar em inglês, né? God is good. Não, como é que é? Deixa eu inventar moda para lá. Vamos lá, vamos voltar para cá. Eu inventar em inglês e passar vergonha. Aí, tá gravado isso. Bom, paz, gente, paz. Outra coisa, paz. Deus é perfeito em bondade, mas os seus servos também podem ser bons. Os servos, tem gente que tem mais prazer de ser maligno, do que em ser bom. E sendo crente, né? Vergonhosamente. Outro atributo comunicável, a paz.
ou ordem, né? 1 Coríntios 14, 33. Deus é o Deus da paz e os seus servos também devem ser de paz. Gente, Deus é paz. E Ele compartilha comigo e contigo o quê? A qualidade da paz. Nós também podemos ser pacíficos. Jesus dizia lá no seu sermão, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Tem crente que é mais causador de contenda, de briga, do que pacificador. Lamentável, né, gente? Olha o zelo, outro atributo comunicável de Deus, o zelo. O zelo. Deus é um Deus zeloso. E os seus servos também devem sê-lo. O que é zelo, gente? É cuidado. O que é zelo? É cuidado. Já está chegando onde a pergunta que você fez. Zelo é ser cuidadoso. O zelo de Jesus. Onde a gente viu o zelo de Jesus? Zelo com as coisas santas, zelo com as coisas sagradas, zelo com a glória de Deus, zelo com a santidade de Deus. Zelo. O que Jesus falou? É profético, né? O zelo da tua casa me consumirá. Por que Jesus expulsou os mercadores, os cambiadores de dentro da casa, dentro do templo? Por causa do zelo. Ele disse, vós tendes transformado a minha casa em covil de salteadores, mas a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O zelo do Senhor fez com que ele derribasse aquelas barricas, né? Aquelas mesas, aquele comércio que estava sendo feito na casa do Senhor. Zelo. Cuidado. Se não for dúvida aqui minha, esse zelo aqui também tem a ver com ciúme. Mas não ciúme carnal, de posse, né? Mas zelo no sentido de quê? Ciúme de quê? De cuidado. Entende? É isso aqui. E aí vem a ira, que o nosso irmão aqui fez a pergunta. A ira, né? Ó, Deus se ira contra o pecado e o seu servo também deve odiar o pecado. Mas o que é ira, gente? Não confunda a ira com raiva. As pessoas fazem essa confusão, né? Ira não é raiva. Ira não é raiva. Meu notebook desligou, descarregou. Ira não é raiva.